Meu nome é Frederico, eu sou logger, GMA. GMA e logger são a mesma coisa, basicamente. A gente chamava logger e aí resolveram abrasileirar e chamar de GMA. E aí, sou logger há 10 anos. Já comecei no cinema como logger, faço assistência de câmera, mas muito menos. Desde sempre eu me identifiquei como logger e tal. É uma área que eu gosto muito e que eu acho que eu tenho bastante coisa para ensinar para vocês. A profissão do logger, gente, ela é uma profissão muito importante. A cadeia produtiva do audiovisual, de algum produto audiovisual, o logger ele tem uma importância muito grande e ele tende a ser deixado muito de lado. Ele tende a ser ignorado muitas vezes. Tem muitas produções que às vezes optam por botar o assistente de câmera para fazer. Ah, porque dá para fazer, e o assistente de câmera consegue fazer tudo ao mesmo tempo, e aí acabam fazendo isso. A gente está tentando fazer com que as pessoas tomem mais ciência da importância dessa função e que ela não seja tão negligenciada, porque 98% das vezes não dá problema, mas quando dá, o problema é grande. O que um logger faz? Um logger, ele é o responsável por você pegar todo aquele material que é filmado, câmeras, várias câmeras às vezes, drones e celulares e som e seja lá o que for, se for de material audiovisual que tiver dentro de um filme que alguém precisar para alguma coisa, passa pela mão do logger e é função do logger pegar, juntar todo esse material, arquivar isso de uma forma segura e concisa, uma forma simplificada, uma forma que seja fácil de ser encontrado, que não seja que é aquele tipo de coisa que você abre um HD, abre uma coisa e só quem entende é quem armazenou aquilo ali, porque tá uma loucura de arquivo, ninguém sabe o que está onde. Então, é, o Logger faz isso. Você tem que pegar, você garante que todo o material que for passado para você, que for necessário para aquela produção, para aquele filme, para aquele clipe, para aquela cena, seja lá o que for, vai estar certinho, indexado, tudo guardadinho no lugar necessário, na qualidade necessária, do jeito que for pedido, tá? Além disso, o logger é, é muito importante que o logger é, conheça sobre um pouco sobre a cadeia produtiva, como funciona, desde a captação até a pós-produção, porque para você conseguir olhar aquele material que está na sua mão e julgar aquele material e dizer se aquele material é se aquele material está condizente com o que você precisa, se não está, se às vezes se você vê um detalhe, alguma coisa que está ali no material, às vezes você precisa saber se aquele detalhe que está ali é um erro ou se aquilo ali é algo inerente do equipamento, inerente do processo, porque quando o logger ele assiste todo o material, tá, gente? Isso é uma coisa muito importante. Tem muita gente, muito logger que deixa isso para lá, mas porque hoje em dia tem muitas ferramentas automatizadas e tal, mas e aí as pessoas acabam deixando isso para lá. Mas é importante, porque às vezes não. Normalmente as ferramentas automatizadas não pegam algumas coisas que a gente consegue enxergar. A gente consegue nem consegue enxergar, que não são erros que essas ferramentas pegariam, são erros, às vezes uma coisa que sei lá, vazou alguém no canto tinha uma pessoa lá no cantinho que ninguém viu, a ferramenta automatizada não vai achar aquilo um erro, ela vai ver aquilo uma pessoa lá. Então, é importante que você assista, tá? Então é isso, gente. O logger basicamente é isso. Ele arquiva o material, insere todo tipo de metadata possível, indexa tudo isso, bota tudo numa forma simples de ser encontrada, tá? O logger faz a ponte entre a equipe de filmagem, entre a produção e a pós-produção. O logger está nesse meio, é quem faz a ponte disso tudo, tá? Então, é um link importante, porque o que você deixar passar ali, quer dizer, o que você não deixar passar ali, economiza muito tempo, muito dinheiro depois, tá? Você ter ali o logger no set é uma oportunidade de você pegar algum erro ali no set ainda. Você pegar algum erro que aconteceu na filmagem e você consegue
enquanto você ainda está ali no set, você ainda está tudo ali, está tudo montado, já ainda tem atores no set, você às vezes consegue refilmar aquilo, consegue fazer alguma coisa para consertar aquilo que se você deixar para ver só semanas depois, ou sei lá, dias depois na pós-produção, você já não tem mais como. O ator já viajou, o cenário já foi desmontado, e aí não tem mais o que fazer, tá? Então é importante você assistir o material para que você possa, ali naquele início, naquele momento, que você consiga levantar erros e esse tipo de coisa, tá bom? Vamos lá, eu vou pedir para vocês me dizerem. Temos a Letícia, Bruno e o César. É isso? A Raíssa e o Lohan. Tá. Eu queria pedir para vocês, se vocês puderem se apresentar aí, dizer um pouquinho do background de vocês. E agora entrou mais gente. Vânia. Oi, Vânia. Queria pedir para vocês se apresentarem, dizer um pouquinho do background de vocês, qual é a ideia de vocês com o curso, se vocês têm algum tipo de dúvida, se vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre o curso, fiquem à vontade, eu estou aqui para isso. Perfeito. Posso ir primeiro? Pode. Quem está falando, Letícia? Fala, Letícia. Prazer, eu sou Letícia, sou formada já em cinema há alguns anos. Eu trabalho numa empresa em que a gente produz, pelo menos no meu setor, a gente produz acessibilidade para filmes. Então é a pós-produção, a gente já está lá no final, o filme está pronto, então a gente produz acessibilidade em cima. Mas eu gostaria de me especializar numa parte de gerenciamento mesmo de mídia. E aí eu queria saber, eu tenho interesse na área de logger, acho uma área super interessante, mas eu gostaria de saber se as funções de um logger existem só dentro do set, ou algum conhecimento assim, vai além, assim. Vai sim, tá? Vai sim. O logger, normalmente, o estereótipo do logger normalmente é aquela. Que é difícil você dizer se está na função do logger ou não, porque é isso. O estereótipo do logger normalmente é aquela pessoa que gosta muito de tecnologia, gosta muito de computador, aquela pessoa que entende bastante de um monte de coisa, sabe? E aí acaba que, por entender de um monte de coisa, por saber de um monte de coisa, acaba fazendo de tudo, sabe? É o primo que conserta computador da família. Exatamente, é isso. É isso. Certo. E aí é isso. Você tem muita coisa que é muito útil para você. Tem alguns programas que a gente vai estudar, principalmente nesse caso, principalmente o Silverstack. O Silverstack ele é muito bom. Ele é mais focado para set, tá? Mas você consegue também. Ele é muito bom também para você usar, para você fazer indexação de material, seja lá do que for. Você fazer organização e tal. Ele é muito bom, muito bom. Ah, legal. Mas aí você pega o filme pronto, né? E você Sim. faz legenda, você faz esse tipo de coisa, é isso? Audiodescrição e Libras, isso. Aí Legal, a gente entendi. acaba lidando com muito material e aí, enfim, né? É legal fazer É, backup às vezes, e aí tem pois é. Pois é. conhecimentos que eu gostaria de ter sobre isso. Legal, legal. Tá bom. Vamos lá. Mais alguém? César, Vânia. Tinha mais alguém. Alguém saiu? Vânia? Não? O César saiu. Bom, meu mouse parou, voltou. Eu vou. Vânia. A Vânia sumiu. Então, vamos lá. Então vamos seguir eu e você aqui, Letícia. Perfeito, vamos lá. Então, eu tô aqui, abri aqui agora o site do curso, né? O conteúdo das aulas e tal. E eu vou passar meio que por alto, assim, o que que a gente vai abordar nessas aulas, tá? Legal. Então vamos lá. Você chegou a olhar no site da ABC, Sim. onde tem lá conteúdo das aulas? Aula 1, 2, 3, 4? Tá, então vamos lá.
Alon, a gente faz uma introdução ao gerenciamento de mídia, sua importância, isso, é só basicamente o que eu acabei de falar aqui, eu só me estendo um pouquinho mais, mas é basicamente isso, qual a importância disso tudo, e por que isso também é muito deixado de lado e tal. Uhum. Os Eu conceitos não consegui tirar eu não estou conseguindo falar aqui. Estou te ouvindo, Agora Vânia. É só isso. Meu interesse é em produção, mas eu gostaria de saber um pouco de tudo, né? É isso. Sim. Obrigada. Interessante. Tá bom. Vamos lá. É importante o pessoal de produção saber. Justamente, eu tive no último curso, teve uma aluna que era de produção, e foi bem legal, porque ela é importante que às vezes nem que a produção lida com tanta gente, tantos departamentos, de tantas funções diferentes, que às vezes nem faz muita noção do que é cada função. Sabe que aquela função existe, é necessária e a gente chama porque precisa. Mas muitas vezes nem sabem o que é. Desculpa. Soluço. Muitas vezes nem sabem o que aquela função faz e qual a importância daquilo. E aí, justamente por isso, que tendem a deixar certas coisas de lado, deixar passar algumas coisas que não deveriam. Tá? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu abrir aqui, onde é que foi parar? Aqui. Conceitos básicos dos tipos de mídia e os formatos de arquivo. Aqui a gente fala um pouco sobre quais são os tipos de mídia que o Logger lida. Tipos de arquivo de áudio, de vídeo, de imagem, de quase todos os tipos que tem. Isso, e os formatos do arquivo. Quais são os codecs daqueles, em que formato aquele arquivo está codificado, qual é o tipo necessário de codec que você precisa para conseguir assistir aquele material, converter aquele material, como você extrai a melhor qualidade possível nas conversões daquele material, esse tipo de coisa, tá? A organização de arquivos e pastas, e as estratégias e melhores práticas. Isso é basicamente ali como os métodos que você tem, os tipos de ferramenta aí que você tem para organizar o seu material de uma forma que seja inteligente, que você consegue pesquisar depois o que você quiser, você consegue achar rápido as coisas que você precisa, você não tem que ficar ali nadando em meio a um monte de arquivo maluco separado, tentando achar alguma coisa. Você tenha de uma forma que você tenha sempre tudo bem organizado, tudo bem documentado, tá? E a questão dos equipamentos que a gente usa. Tem gente que tem os próprios, tem gente que aluga, tem gente que... Aí depende do seu estilo de trabalho, mas normalmente o básico do básico que todo logger tem normalmente é um computador. Nem todos têm, mas normalmente a maioria tem. O básico, tá? E aí tem um monte de equipamento que normalmente é alugado, ou se o logger tem, é usado o uso dele mesmo e aluga-se dele. Isso é muito bom pro logger. É isso. Aí a gente entra na aula 2. Metadados, software e processos em set. O que são metadados? Metadados são dados, é texto que você coloca ali junto do arquivo. Ele não é visível, não é nada, são índices que você coloca ali para você poder ter informações rápidas depois, para você ter informações sobre tudo que você precisar botar naquele arquivo, tá? Se você quiser, você tem um arquivo de uma câmera, você consegue colocar ali nos metadados nome das pessoas que estão em cena, que cena é aquela, qual lente foi usada, em que local foi filmado aquilo, enfim, N coisas. Você pode botar o que você quiser ali dentro, que é para você poder organizar tudo e pesquisar e ter uma coisa muito mais simples de ser tratada, tá? Hashes de verificação de cópia, o que são isso? O que são os hashes? Hashes são meios de verificar
que uma cópia foi feita, que uma cópia que foi feita está íntegra e está correspondendo 100% ao copiado, tá? Que não teve nenhum erro no meio da cópia, não teve nenhum problema ali no meio da cópia e garantir com isso a integridade do material, tá? Tem os programas fazem isso, você não tem que fazer nada, você tem que clicar para fazer o hash, porque são cálculos enfim, são cálculos muito, muito absurdos que os computadores fazem em cima daquele arquivo. Eles pegam todo tipo de informação que eles têm sobre aquele arquivo, incluem num cálculo lá e gera um código, que é o hash, que é um código, letras, números, um código bem, bem maluco, bem grande, que esse código ele é o resultado de todo esse cálculo que foi feito em cima do seu material. Se você mudar um pixel, se você mudar um bitzinho de informação ali dentro, esse resultado já sai completamente diferente, já significa que teve algum erro na cópia ali. Às vezes pode ser um erro completamente imperceptível, mas o hash pega. Tá? Os softwares de logagem gratuitos que a gente tem, tá? Que a gente tem o Terracopy, mas o Terracopy ele é muito pouco utilizado. Eu, sinceramente, nunca usei ele em set. Eu usei para testar, só para conhecer e saber que existe, se precisar um dia. Mas nunca utilizei assim. Tem o DaVinci Resolve. O DaVinci, sim, é um software maravilhoso. Você deve mexer com ele, Letícia. Você já conhece ele? Conheço pouquinho, devia estudar mais, mas... Então, o DaVinci ele é muito bom para isso também, tá? Ele funciona muito bem para você indexar as coisas e tal, ele é muito bom. Uhum. Você trabalha com conversão de arquivo também, então você tem que entregar lógico, né? Depois que você faz coloca em séries livres e tudo mais, você precisa renderizar isso e gerar um arquivo final, né? Isso. Uhum. Então, o DaVinci ele faz isso perfeitamente. Tá? Por enquanto a gente usa o Premiere, né? Sim, sim, sim. Padrãozão. Eu sinceramente não consigo entender. Opinião pessoal minha, eu não consigo entender por que as pessoas ainda usam Premiere. Mas, enfim, opinião pessoal. Polêmico. O DaVinci, assim, pelo menos pro meu uso, ele não sei lá, acho que não tem necessidade de outra coisa. Enfim, pode ser que tenha alguma coisa que eu não saiba, pode, lógico. Tem algum motivo que provavelmente tem algum motivo e eu não sei, mas eu não vejo essa necessidade. Vamos lá. Logagem com software pago. Red e o Shotput. São dois softwares muito bons também. Bem simples, que salvam a vida da gente. Eles são muito, 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 muito simples, esses dois. O Red e o Shotput. Eles só fazem mesmo a cópia e a verificação. Eles fazem a cópia e o hash e só. Não fazem mais nada. É só isso. O resto é tudo com você na mão. Mas eles salvam a nossa vida na hora que você quer fazer uma cópia rápida e tal. Eles são muito bons para copiar. Você não tem que abrir um programa grande igual o DaVinci, fazer um monte de coisa, tem que abrir projeto e tudo mais. Eles salvam a nossa vida. E, por final, nessa aula 2, a gente fala sobre o... Eu estou falando aqui aula 1, 2, 3, 4, gente, mas isso tudo acaba que eu meio que misturo, tá? Eu vou falando, aí acabo que entro por um, quando eu vejo que estou falando de outra coisa. Mas o conteúdo é o mesmo, eu só falo uma coisa numa aula, depois muda a ordem da aula, mas enfim. O Silver Stack. O Silver Stack, ele é eu particularmente acho que tinha que ter um curso à parte de Silver Stack. Porque ele é um software muito completo. Ele é o software mais usado hoje em dia. Eu particularmente nunca usei outro melhor que ele, tá? Pra gente aqui no Brasil, pelo menos, até onde eu sei, Silver Stack é o padrão de mercado, o padrão da indústria, é o que todo mundo usa e é o que faz tudo.
tá? Ele é Hollywood, é tudo no Silverstack, tá? Homem-Aranha, esse filme todo, tudo Silverstack. Tudo passou pelo Silverstack, tá? Ele é um software que ele faz desde a importação do material, quando você recebe esse material da câmera, ou seja lá de onde for, ou às vezes você recebe do estúdio, do pós, você recebe algum material que tem que entrar no filme. Tudo que você recebe, a entrada de material inteira, você consegue fazer pelo Silverstack. Toda a organização de pastas, toda a organização de metadados, inserção de metadados, você consegue fazer sincronização de som, você consegue fazer cor, assim, fazer cor entre aspas, tá? Você consegue dar um básico do básico ali para você ter uma noção de como que vai ficar o final. Mas a cor mesmo, o final, não. Mas enfim, você consegue fazer o básico de tudo ali para você ter certeza de que o arquivo, de que está tudo certo. Tá? Você consegue ter ele te dá o básico de tudo para você conseguir juntar tudo e ter a certeza que aquilo ali está perfeito. Porque você não tem nenhum problema técnico com aquele material. Tá? Ah, então ele é tipo um verificadorzão muito louco para saber se a integridade do material então, não, ele é o Silverstack, você consegue, você importa todo o material para dentro dele. Uhum. E aí ele te dá você consegue organizar isso por pastas e tal, e você consegue inserir os metadados todos ali de tudo que você quiser, tipo de lente, personagem, ator, o que você quiser ali, observações, bolinha colorida, aquelas bolinhas que você marca no Mac, aquela bolinha verde, bolinha vermelha, Uhum. você consegue botar ali, você consegue organizar, botar flags, botar 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, você consegue organizar ele de todos os jeitos que você quiser, de uma forma que é muito fácil de você encontrar e de uma forma que você consegue dar saída disso para tudo que você quiser. Você consegue sair o XML para o Premiere, para o Avid, seja lá para onde você quiser. Ele já sai tudo sincronizado, já sai tudo. Você pode botar pontos de in e out nos arquivos. Você consegue fazer tudo que você precisa para você entregar, sabe? Ele é um laboratório digital. Ali dentro é o laboratório digital. Você consegue entregar o material pronto para pós-trabalhar. Você consegue entregar já com áudio sincronizado, já com uma cor base, para eles não verem aquele. Normalmente a gente filma em log, né? Sim. Então, você consegue mandar uma cor base ali, que não seja. Não necessariamente só um LUT, você pode botar um LUT se você quiser, mas você consegue trabalhar com. Você consegue fazer mesmo uma cor. Você tem as 3 rodinhas de cor ali, você consegue dar um contraste, isso aqui, mexer tudo que você precisar ali e já sair com o básico, uma correção mesmo, você consegue fazer nele e dar uma saída naquilo ali já para pós. Às vezes, quando você está no set, por exemplo, ali você tem uma situação específica que o fotógrafo filmou aquilo ali, mas aí o fotógrafo vem falar com você, fala, olha, essa situação aqui, o que eu estou visualizando na minha cabeça é assim, 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 assim. E aí você consegue fazer isso básico ali para você conseguir pegar esse você meio que gera não é um LUT, mas você gera um CDL, que o nome é CDL, não é bem um LUT, mas é parecido. Enfim, você gera um CDL, que esse CDL você consegue enviar para pós, e aí o colorista, quando for pegar lá na frente, ele vai ter como base o que o fotógrafo te falou ali no set e você estava do lado dele. Caraca. Entendeu? Então você consegue ter toda a cadeia de produção dentro do Silverstack. Tá? Caramba, tá, entendi. Ele gera relatórios, eles super detalhados, ele é muito bom. Ele é caro. Eu imagino. Ele é caro, mas ele é muito bom. O costume que se tem a gente se trabalha, tem gente que tem ele, que paga ele. Também não é assim, se você trabalha direto, se você tem um fluxo bom, é pagável. Tá? Silverstack, deixa eu ver como é que esse ano, não sei se eles atualizaram. Bom, aqui Store Silverstack aqui o X esse aqui, Silverstack XT. O XT você faz quase tudo, mas você não consegue. Tem algumas coisinhas que você não consegue. Você consegue fazer no Lab, que é a versão maior dele.
Mas a sincronização de áudio, por exemplo, através de timecode, você só consegue fazer no Lab. No XT você consegue fazer ali na mão mesmo. Você vai, arrasta o áudio aqui, arrasta a imagem ali, fica ali na mão. Aí você consegue fazer. Aí você já consegue entregar pronto também sincronizado, mas tem que ser na mão. No Lab não. No Lab ele já vai pelo timecode certinho, tudo sem ter que fazer nada. O XT está custando $650 por ano. O Lab, 1.250. É anual as licenças dele. Eles têm 2 tipos de licença. Eles têm anual, que é esse valor, e eles têm uma licença por projeto. Que às vezes você pode pegar, você precisa de... Aí que eles têm licença de 14 dias, 1 mês e 2 meses. Então, tá bom. às vezes vale a pena. Às vezes você tem um projeto ali de uma semana, você pega esse de 14 dias, é $119. Então, vale a pena, às vezes, você pegar... Mas tem gente que não, tem gente que paga o anual e porque trabalha direto e vale a pena. Tá? O que se faz muito também é alugar a licença do Silverstack. Isso é a prática mais comum que tem, é alugar a licença do Silverstack. Você pega essa licença, a licença é sua, as pessoas compram ela, pagam anual, e aí, como não é um mercado muito enorme, muito grande, como é um mercado que meio que todo mundo se conhece, mal ou bem ali, então a gente tem grupos de WhatsApp com, por exemplo, aqui você é da onde, Letícia? São Paulo. São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem, em São Paulo, com certeza também tem, a gente tem grupos grupos de loggers, e eu inclusive estou em um que tem Rio, São Paulo, tem vários grupos, e nesses grupos a gente então pergunta lá, alguém tem licença disponível para dia tal, aí aluga a licença de um para o outro, isso é praticamente muito comum. Tá? Que legal, que bonitinho. Pois é. Não, e os grupos são bem unidos, assim, a gente está bem, todo mundo, sempre que alguém tem algum problema, pergunta lá, e quem já passou por aquilo responde, e se às vezes você passou por alguma coisa que ninguém sabe, você coloca lá e fala, galera, tô pesquisando aqui, vi que as pessoas é uma comunidade bem ativa, assim, bem legal, assim. Legal. Se ajuda bastante. Tá? Vamos lá. Tá. Isso aqui é o fluxo de trabalho, a próxima aula, fluxo de trabalho e colaboração na produção de visual. O que saber antes de fechar um trabalho? Então, isso é importante para você saber o que perguntar na hora que te ligam. Fala, tem um trabalho aqui de logagem e tal, tá disponível? Dia tal, isso aqui tá disponível? Você tem algumas coisinhas que são importantes você perguntar antes de aceitar o trabalho, para você saber se vale a pena, você saber se o valor tá certo, você saber se o trabalho que estão te propondo está dentro do que você pode fazer, se não é que às vezes acontece de ser um trabalho que às vezes do nada chamam você para um trabalho gigante que você não está preparado, às vezes não tecnicamente, mas às vezes você não tem equipamento que vai dar conta daquilo, às vezes então você tem que saber, às vezes até tecnicamente mesmo, às vezes tem um trabalho que é muita coisa que você não vai dar conta ali. Aí você, às vezes, tem que saber se você vai precisar de mais alguém, vai ser um assistente, vai precisar de... Então, assim, é importante você... Assistente não, porque logger não tem assistente, tá? Mas, às vezes, você precisa de um segundo logger ali que vai dividir com você. Às vezes, você vai saber, sei lá, às vezes o trabalho tem 15 câmeras. Às vezes, não tem tempo hábil na diária para você trabalhar sozinho com 15 câmeras. Então, às vezes, você precisa saber esse tipo de coisa. Que depois que você fechar, você vai ter que dar jeito. Você vai ter que resolver. Beleza. E aí, como dimensionar um projeto? Está dentro disso. Quando fecharem com você, vão te perguntar quanto que você vai precisar de armazenamento, de HD. Você vai ter que comprar HD. Quanto? Você vai ter que saber fazer esse cálculo médio, assim. Não é um cálculo muito preciso, tá, gente? Porque você não sabe ali da onde o que vai sair da cabeça do fotógrafo, do diretor, que eles às vezes resolvem filmar loucamente e às vezes você acaba com 3 vezes mais material do que você tinha planejando.
planejado, mas um cálculo base você tem que ter. Como você calcula isso? Isso a gente vai abordar lá no curso legal, tranquilo, que não é difícil, mas é importante. Às vezes, por exemplo, às vezes, é sempre bom você tentar errar para mais. Eu, por exemplo, depende muito também de onde você está, né? Se você está fazendo um filme no centro de São Paulo, se faltar HD, você vai na esquina e compra outro. Sim. Eu fiz um documentário, por exemplo, que a gente foi para a Amazônia. A gente passou 2 meses num barco subindo o Rio Negro, sem sinal de celular, internet, telefone, rádio, não tinha nada. A gente passou 2 meses isolados de tudo no meio da Amazônia. Meu Deus. Se acaba o HD, o que a gente faz? Não tem HD na árvore, né? Então a gente teve que calcular direitinho, levar. A gente levou muito HD. A gente pecou para cima, assim, ele levou muito. E olha que a gente entrou no nosso extra. A gente usou mais do que a gente tinha planejado. A gente tinha levado uns extras, a gente entrou nos extras. Então, assim, é importante você fazer esse cálculo certinho. Vamos lá. Fluxo de comunicação de HDs dentro do set. Isso também é uma coisa muito importante, porque um set de filmagem, uma produção, tem trocentas pessoas. É muita gente. Muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Parece um formigueiro. E às vezes você precisa entregar um HD com material, tem que chegar na mão de fulano, e aí você tem que entregar o HD para alguém que vai levar para não sei quem, que vai... Isso é muito importante. É muito importante isso ser muito bem documentado, muito bem... isso, é muito bem documentado e muito bem comunicado com quem, da onde saiu o HD, para onde foi o HD, com quem está o HD, o que tem no HD. Isso é muito importante, porque às vezes aí o HD chega, passou na mão de 3, 4, 5 pessoas, quando chega no final, tá, mas que HD é esse, gente? Ah, não sei, só mandaram entregar para você. Sabe? Então, assim, é muito importante, assim, você ter isso tudo bem documentado, bem avisado, bem comunicado, tá? Já teve eu já passei por caso de, não vou citar nomes, óbvio, mas de estar filmando uma publicidade e aí, no final do dia, acabei o trabalho, peguei o HD, entreguei para a menina da produção. E aí a menina da produção tinha que levar esse HD para base, para pós, aí para onde ela ia levar eu não sei. Mas ela tinha que levar esse HD para algum lugar. Só que ela tinha um compromisso pessoal depois do set, que ela não queria perder, não queria faltar, e também aí, então ela também não queria levar com ela o HD. Nesse caso seria melhor que se ela tivesse levado. Ela não queria levar com ela o HD, com medo de ser roubado, de perder, ou seja lá o que for. E aí ela simplesmente chamou um mototáxi, motoboy, sei lá, um Uber, moto desse da vida, de entrega. Entregou pro cara, mandou o cara entregar lá no local X. O HD nunca mais foi visto. Ninguém sabe onde foi parar. Meu Deus. Graças a Deus que eu tinha backup de tudo, tinha tudo que a função principal do logger é essa, fazer o backup do material. Então eu tinha todo o material em outro HD, backupado em outro lugar. A gente perdeu basicamente o HD físico. Porque o HD estava criptografado e tudo mais, então ninguém teria acesso àquela informação, porém o HD físico foi perdido, é um prejuízo material ali, mas recuperável, né? Mas não pode acontecer. Então tem que ser tudo muito bem comunicado. E aí, como eu tinha a comunicação toda bonitinha de que, ó, entreguei o HD tal, com material tal, número de série tal, para tal pessoa, tal hora, tal dia, tal... Aí esse problema não caiu em cima de mim. Eu entreguei para ela, o que ela fez com o HD já não é mais problema meu. Tá? Perfeitamente, sim. Pois é. Então isso é muito importante. Toda essa parte, gente, eu tô falando gente, mas só tem a Letícia e a Vânia aqui, né? Gente, tá certo. Então, lá, isso é muito importante porque
é basicamente você se proteger, porque sempre estoura para o seu lado, né? Sempre que dá algum problema, vai estourar para o lado do logger, que é quem deveria estar organizando isso tudo. Então, é muito bem você ter isso tudo bem organizado, tá? As técnicas de abordagem de diárias com muito material e pouco tempo. É o que eu acabei de falar ali, que às vezes o fotógrafo e o diretor resolvem filmar 10 vezes mais material do que foi combinado, foi programado. E aí não tem jeito. Você tem que fazer acontecer. Você tem que dar o teu jeito de fazer funcionar. Aí você começa a tirar proteções, você começa a agilizar as coisas. Aí é a hora que entra você saber bem as regras para saber aonde quebrar. Isso é muito importante. Para você poder quebrar uma regra, você tem que conhecer ela bem. Eu costumo falar isso. Para você poder quebrar uma regra, você tem que saber bem aquela regra. Saber aonde você pode quebrar sem dar um problema muito grande. Então é isso. Às vezes você tem que ir ali navegando nas possibilidades do que você tem. Às vezes não tem jeito. Às vezes você tá, por exemplo, no caso desse, eu tô lá na Amazônia e aí meus HDs começaram a acabar. O que eu faço? O que eu vou fazer? Eu vou começar a apagar material de um backup, deixar só com 2, que normalmente é isso, tá, gente? Normalmente a gente trabalha com 3 backups, tá? 3 backups. Eu vou entrar nisso. Backup de 3, 2, 1. É a próxima coisa que eu vou entrar, tá? Mas é isso. Basicamente, são as técnicas de o que você pode fazer nesses casos, tá? Vamos lá, aula 4. Backup, redundância, saúde dos HDs e recuperação de dados. Já adianto aqui que recuperação de dados o logger só deve tentar fazer se souber muito bem o que está fazendo e comunicado com a produção. Porque às vezes você tentar recuperar, se você não souber o que está fazendo, você piora a situação e transforma tudo em irrecuperável depois. Mesmo que você leve para alguma empresa especializada. Então, deu algum problema? Se você não tem certeza do que você vai estar fazendo ali, avisa logo a produção, fala, olha, não vou nem tentar recuperar, vocês pegam isso aqui e levam para uma empresa especializada, porque às vezes se você tentar recuperar, você pode piorar a situação, tá? Então vamos lá, backup. É o que eu estava falando, backup 3-2-1. O que é o backup 3-2-1? A gente trabalha com 3 backups, no mínimo, no set, normalmente, tá? Tem uns suicidas aí que trabalham com 2, mas suicida brincando, tá, gente? Porque às vezes é o que tem de dinheiro, só dá para comprar aqueles 2 HDs e tudo bem. Vai ser o que for, mas você tem sempre que bater o pé. Nesse momento, você fala com a produção, fala, olha, tudo bem, vocês querem trabalhar com 2 HDs, vamos trabalhar com 2 HDs. Só que eu tô avisando aqui que a chance é maior de acontecer algum problema. Você tem sempre que deixar tudo muito bem, tudo tem que ser documentado. Todas as decisões tomadas têm que ser documentadas. Tudo ali, e-mail copiando todo mundo, tudo assim, tá? O que é esse backup 3-2-1? São 3 backups em pelo menos 2 tipos de mídias diferentes em locais diferentes. Ou seja, a gente trabalha sempre com, lógico, enquanto a gente está no set, a gente vai estar com os 3 backups juntos ali. Isso aí não tem jeito. O set é um lugar só. Mas aí o que acontece? A gente trabalha normalmente com 2 HDs grandes, 2 RAIDs, ou seja lá o que for, 2 HDs com uma grande capacidade e um menorzinho. Um normalmente tem a capacidade só da diária mesmo ali. Capacidade só para aquela diária e só. Por quê? Porque a gente vai ter esses 2 backups, o master e o backup, são os HDs grandes. E a gente vai ter um terceiro, que é o pequenininho, que ele vai diariamente. Ele sai do... Isso que eu estou falando desses fluxos, eu falei daquele fluxo de comunicação dos HDs, é por isso. Esse HD pequenininho, ele sai diariamente do set e ele vai
para pós. Lá na pós, esse HD vai ser backupado lá no servidor deles, e aí passa a ser responsabilidade deles. Quando eles fizerem esse backup lá, eles vão fazer quantos backups eles precisarem lá. E aí, esse HD, ele volta para você no dia seguinte, onde você pode apagar ele e usar de novo. Uhum. Tá? Ele é um HD de transporte. Uhum. Então, é isso que a gente... E aí, assim, desses 3 HDs que a gente usa, normalmente você tem mídias diferentes, ou seja, você tem 3 HD, 2 HDs, um vai ser um SSD. Você vai ter tipos tipos de armazenamento de tecnologias diferentes, que às vezes dá algum problema específico de alguma coisa. Tudo é feito para ser o mais seguro possível, tá? Para o backup não ter problema nenhum. Às vezes você faz um backup final em um LTO, que é uma fita magnética, às vezes, enfim, são várias coisas diferentes. Em locais diferentes, ou seja, você vai ter ali, no final do dia, você vai deslocar de um lugar para o outro. Você vai pegar um, que é esse pequenininho, vai embora. Primeira coisa, ele já vai embora logo para pós. Já manda ele embora, já tira da tua mão o mais rápido possível. Aí o segundo HD, coloca num outro carro diferente, que vai voltar no dia seguinte, lógico. Coloca no outro carro diferente, num outro caminhão, noutra van, seja lá o que for. Porque se, sei lá, a van explode, sei lá, qualquer coisa aconteça, a van é roubada, capota, sei lá, qualquer coisa. Perfeito. Não estão os 2 HDs na mesma van. Você tem, o outro está numa outra van que está tudo certinho lá. Então, assim, é importante isso, tá? Às vezes, quando você está num set fixo, às vezes está num lugar fixo que você vai ali, todo dia você chega naquele lugar, filma, vai embora, no dia seguinte você volta para aquele mesmo lugar. A gente trabalha normalmente eu, pelo menos, a gente trabalha levando o HD embora. Alguém, ou eu mesmo, mas aí, se for eu mesmo, tem que ser novamente. Passa pela produção, fala, olha só, eu tô levando o HD tal para casa, e amanhã eu vou trazer de volta, tem que ser tudo. Porque se, sei lá, pega fogo no estúdio, os 2 HDs não estão lá dentro, tá um só lá dentro, que você deixou lá, o outro você levou com você. Então, assim, é importante, tá? Vamos falar também sobre os sistemas de RAID, que são os tipos de... RAID são como é que eu vou explicar? São meios de armazenamento que você consegue juntar vários HDs para trabalhar em conjunto para ter uma velocidade maior. Tá? Porque um HD comum, esses HD comum mesmo, que são os mais baratos, eles são lentos. Você não tem HDs muito rápidos, não existem HDs muito rápidos. E aí você tem os SSDs, que são muito rápidos, mas são muito caros e não tem uma capacidade tão grande como os HDs. Você tem HD aí de 20 tera, um HD. Você não tem um SSD, quer dizer, falar não tem, não sei, porque hoje em dia a tecnologia está tão doida que pode ser que tenha, mas é muito difícil você encontrar um SSD de 20 tera. Você encontra aí de 8. E mesmo assim, um SSD de 8 tera é uma fortuna. Um HD de 20 tera não é barato, mas é muito mais barato do que um SSD seria se tivesse 20 tera. Então, assim, o SSD ele é muito rápido, mas ele não tem muita capacidade. O RAID, você consegue juntar vários HDs para todos eles trabalharem em conjunto. Eles dividem informação entre eles e você consegue ter velocidades muito mais rápidas com um custo mais baixo e uma segurança grande. E aí você tem vários tipos de RAID, vários sistemas de RAID, que são... O tipo de RAID é o jeito que esses HDs trabalham em conjunto para te dar essa velocidade. Você pode ter alguns mais seguros, alguns mais rápidos, alguns mais redundantes, você tem vários jeitos de fazer esse sistema de RAID funcionar para você poder ter a maior segurança possível com a maior velocidade possível.
tá? Perfeito. A gente vai entrar também em como verificar a saúde dos HDs. Você vê ali, você saber identificar se aquele HD está perto de dar problema, qual o risco de você... Tem risco de você usar esse HD agora aqui nessa produção e no meio da produção ele resolver queimar e você, sabe, ficar ali sem HD, você perder material e tal. Então é bom você avaliar o risco desse HD. E aí a gente entra em caso de falha humana ou de equipamento, o que a gente faz e o que não faz no processo de recuperação de dados, que é o que eu acabei de falar. E é isso, gente. É isso que, basicamente, o que a gente vai falar. E no meio as coisas vão aparecendo. Eu sou meio doido, assim. Eu vou falando as coisas que vai na minha cabeça. E eu acabo falando um monte de coisa. Acabo entrando em outros assuntos. E a gente vai trocando, vai conversando. Acaba sendo legal. E é isso. Esse é o conteúdo do curso. É isso basicamente que a gente vai passar. Eu queria saber, tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa que você queria perguntar? Não, por aqui não. Por aqui. Ajudou muito, muito obrigada. Então Tinha tá coisas ali que ok. eu não tinha entendido, mas ajudou bastante. Então tá ok. Eu quero saber o que é GMA. Então, GMA. GMA é gerenciamento ou gerenciador de mídias digitais. De mídias audiovisuais, desculpa. É a mesma coisa do Logger. Mesma coisa, só muda o nome. O Logger é um termo em inglês e politicamente correto resolveu botar termos em português em tudo. Então, transformou o Logger em GMA. Só isso. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida de alguém? Valeu, então. Obrigada. Valeu, Vânia. Alguma coisa, Letícia? Letícia? Não? Bom, Não é então... difícil Hã? para colocar para ligar o microfone é meio complicado. Esse Teams é meio chatinho mesmo. É meio complicadinho. Então tá, gente. Então eu vou... Botou a carinha aí, Letícia. Então tá, gente. Vou encerrar por aqui. Espero vocês lá no curso. Boa noite.